Maravilha. Vamos à leitura da palavra de Deus? Salmos de número 27. Salmos de número 27. Glória a Deus. Deus é muito bom, né? Salmos de número 27, o versos de número 1. Esse é um salmo de Davi. Salmo de Davi. Grande monarca Davi. Salmos por ser hinos de louvores, não é capítulo, é número. Então, Salmos de número 27. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler, digam aleluia. Mas não é difícil achar o salmo. Abriu a Bíblia, está lá no meio da Bíblia praticamente, já é os Salmos. Salmos de número 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, no seu tabernáculo cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, Vamos terminar os salmos então. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tomem os seus assentos. Quando vocês desocuparem as mãos, dê um aplauso bem forte para o Rei, bem alto para Jesus. Meus amados irmãos, tudo vai começar lá na caverna do Adulão, quando Davi vai estar nessa caverna, e a Bíblia diz que a sua família foram todos terem com ele. E diz a Bíblia que depois começou-se a chegar lá naquela mesma caverna homens que viviam em apertos, homens que viviam endividados, homens angustiados. E a Bíblia diz que esses homens vai dar uma média de 400 pessoas que estarão com Davi dentro desta caverna. E lá a Bíblia diz que Davi se fez chefe, em outra expressão, líder desta turma. Nessas qualidades de que esses homens chegaram, não foi brincadeira, não foi nada fácil. Mas a gente continuando lendo, porque ela não vai nos trazer ali numa primeira leitura, mas a gente vai buscando referências lá no livro de Crônicas, a gente vai entendendo, e também no próprio livro de Samuel,
vai entendendo que no meio desses 400 homens que chegaram lá derrotados, literalmente, chegaram com as suas vidas viradas aos avessos, chegaram com as vidas já destruídas, faltando simplesmente, sabe aquela situação em que a pessoa está vivendo simplesmente por viver, está, digamos assim, fazendo horas extras aqui ainda. Eles chegaram mais ou menos isso, mas Deus, através do Espírito Santo que estava sobre a vida de Davi, capacitou Davi para treinar esses homens, para que esses homens que chegaram lá derrotados, vencidos pela situação da vida, pudessem levantar um grande exército que vai começar com 400 homens, e no meio daqueles 400 homens, ao menos 37 homens destacarão pela sua bravura, pela destreza que eles tinham, e também pelo zelo e pelo cuidado que eles tinham para proteger a vida de Davi. É assim que Deus faz. Momentos bons nunca nos traz experiências, nunca. Quando nós estamos vivendo tudo maravilhas, nós esquecemos facilmente da benignidade, da bondade de Deus. Quando nós vivemos, quando tudo está favorável a nós, nós não oramos. Quando tudo está favorável a nós, nós não lemos a palavra de Deus. Quando tudo está favorável a nós, dificilmente nós jejuamos. Mas quando o cinto aperta, quando a dificuldade chega, parece que aquela voz nos chama para orar. Nós encontramos forças para dobrar os joelhos pela madrugada e orar e sentir a presença gloriosa de Deus, porque os momentos difíceis nos trazem experiências extraordinárias. Se você está aqui nesta manhã passando pelo estreito, se você está aqui nesta manhã passando por lutas, te prepara, porque Deus vai te honrar. Te prepara, que Deus vai pôr sobre a sua vida uma couraça. Deus vai te preparar como um soldado para a guerra. Esse salmo, olha, esse salmo de número 27, a qual o salmista Davi o escreveu, analisa, lendo a história dele. Ele vai dizer aqui, eu vou ler só o primeiro verso: o Senhor é a minha luz. É a minha luz. Eu entendo o seguinte: a luz, ela é muito boa. Claro que aqui hoje, se nós apagássemos ela aqui, não ficaria escuro, porque estamos de dia. Ficaria um pouquinho mais penumbra, mas não ficaria escuro. Daí eu continuaria vendo vocês, continuaria enxergando vocês. Mas a luz, geralmente, ela tem uma utilidade para brilhar a escuridão, para brilhar o momento de trevas. Por isso que Davi, eu entendo, dá para a gente sentir, nas entrelinhas aqui desses salmos, a dificuldade que ele vem atravessando, e a gente percebe que ele vai tendo bravura, no meio da dificuldade, no meio do aperto, no meio da situação difícil. Ele está dizendo aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Deus é a tua luz, Deus é a tua salvação, Deus é quem guarda. Deus, ou seja, a luz serve para guiar a pessoa. Analisa comigo. Outro dia eu vinha de Arroio dos Atos, vinha vindo naquela pista ali de noite, de carro, e eu conseguia de lá, de uma certa altura, enxergar Porto Alegre, lá embaixo. Sabe por quê? As luzes brilhavam. Aí eu imaginava, é lá Porto Alegre, eu moro lá. Não demorou muito, peguei aquela pista que vem de Guaíba, aí estava mostrando Porto Alegre, 12 quilômetros. Aí eu pensei, estou chegando. A luz é que mostra aonde é que eu vou chegar. E Davi, ele é um homem que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha as características, Deus amou muito Davi, Deus gostava de Davi, porque Davi tinha tudo aquilo que Deus deseja que um homem tenha. Davi era um menino, quando ele foi ungido lá por Deus, a Bíblia diz que ele já havia enfrentado um urso, ele já havia enfrentado um leão para proteger o seu rebanho. E se tem uma coisa que Deus gosta, é essa coisa da poimênica, ou seja, esta coisa do pastor proteger a ovelha, esta coisa de proteger. Deus está aqui nesta manhã levantando
levantando homens e mulheres com o mesmo espírito poimênico de Deus sobre a sua vida. O que é poimênica, pastor? É pastor. A palavra pastor quer dizer poimen. No grego, poimen, que quer dizer o cuidado que uma pessoa tem pela ovelha. O cuidado que nós precisamos ter. Esta ovelha não precisa ser exatamente, digamos, a igreja. Ela pode ser o seu marido, ela pode ser a sua esposa. Deus nos dotou, Deus nos pôs. E uma coisa que Deus gosta é disso. E por quê? Porque Deus viu em Davi essas características. Porque Deus é especialista em guardar a sua igreja, guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar os seus filhos, os seus esposos, guardar a sua família. Ó, o Senhor é minha luz e a minha salvação. Espera aí, o Davi matou um urso, o Davi matou um leão. Eu queria discorrer aqui um trechinho, ou alguns trechos aqui. Depois que Davi recebe a unção de Samuel, ele vai lá, o pai diz assim: olha, vai ver como estão os seus irmãos na guerra? Leva esses queijos aqui de cabras, de leite de cabras. Leva alguma coisa para o rei. Vai ver seus irmãos e leva mantimento para os seus irmãos que estão lá na fileira da guerra. O Davi vai chegar lá. E quando ele vai chegando, ele está lá conversando com os irmãos. Veio trazer o que o pai mandou. E chega lá, tem um gigante, um homem gigante. Por que gigante? Ele tinha 2,90 metros. Então eu estou aqui nessa altura, eu tenho 1,75, aqui não dá 2,90, passa um pouco. De altura do chão ali até aqui. Então esse homem, aí por isso que a Bíblia vai chamar ele de gigante, porque é um homem atípico. Eu disse para vocês outro dia que o último gigante que tinha, que era um chinês, ele tinha 2,32 metros. Ele esteve em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu, olhando um dia na internet, eu vi ele pareado com um homem de 1 metro da mesma estatura que eu, e aquele homem parecia um micro-homem, se comparado pelo tamanho daquele chinês. Ele morreu recente. Mas o que acontece? 2,30, mas eu estou falando de um homem de 2,99 metros. Quase 3 metros, era um senhor de um homem. E aquele homem está lá do outro lado da colina, mas ele gritando, dizendo, e ele blasfemando. E Davi, quando vai levar as coisas para o seu irmão, para os seus irmãos, e também visitar o rei, o que vai acontecer? Ou seja, ele não ia visitar o rei, ele foi ver os irmãos na guerra. Ele começa a ouvir aquele gigante, aquele homem blasfemando, falando mal de Israel, falando do Deus de Israel, e humilhando os soldados. Davi ouve aquilo, ele fica sobremodo raivoso dentro dele, e ele diz: espera aí, vocês não estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Aí diz a Bíblia que o Eliabe vai pedir para ele ir embora, porque ele vai perceber lá no versículo de número 28, diz a palavra assim, ou no capítulo 17 de 1 Samuel, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a sua presunção, e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Aí diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Davi ficou indignado, porque na realidade o Golias estava gritando, blasfemando. Aí Davi pergunta: gente, o que está acontecendo? Me explica aqui. Alguém vai dizer: é o seguinte, Davi, esse homem é um herói lá dos filisteus, que eles levantaram dizendo que quem guerrear contra ele, ou seja, a proposta era essa: os israelitas pelejariam, ao invés de ser todos os soldados, todo o exército guerreando, era um homem contra outro homem. Aquele homem de quase 3 metros de altura, ele estava procurando um outro herói que pudesse estar aqui do lado de Israel. E os soldados estavam todos apreensivos, porque o homem era grande, o homem estava muito bem armado, o homem estava muito bem revestido com a sua armadura. E o que acontece? Eles vão dizer: olha, e eles estão procurando alguém para enfrentar. O rei Saul disse que quem vencer ele vai
vai dar a sua filha Mical em casamento, a mão da sua filha, e vai isentar de pagar impostos, tanto o guerreiro quanto toda a família dele. Aí Davi, ouvindo aquilo, Davi diz: espera aí, eu vou lá, eu tenho coragem, eu vou enfrentar. E aquilo vai, e leva uma conversa para cá, o outro irmão diz: volta para casa, vai cuidar das ovelhas, e ele não quer saber, e isso vai chegar ao ouvido de Saul, e Saul manda chamar Davi. Aí Davi chega, e ele diz assim: escuta, meu filho, você sabe o que você está falando? Lá no versículo 33, assim, porém, lá no versículo de número 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante, teu servo, ele está falando dele próprio, irá a peleja contra esse filisteu. O Saul vai dizer a Davi: contra esse filisteu você não pode pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi vai mostrar agora os feitos heróicos dele. Versículo 34, Davi vai dizer a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, ou seja, eu ia atrás, feria ele e livrava a ovelha da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão na barba e feria e o matava. Assim o teu servo feriu um leão, como também feriu um urso, e esse gigante para mim não é nada. Sabe quem dá esta graça, sabe quem dá esta coragem para a gente? É o Espírito Santo. Davi era um menino qualquer, era um moço, era um garoto, eu creio que de 14 a 20 anos, oscilando nesta fase aí. Era um garoto, mas era um garoto que já tinha recebido da unção de Deus através do profeta Samuel. E eu vou repetir o que eu disse aqui na segunda-feira: a unção faz toda a diferença. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem coragem, você tem graça, você quer estar aqui, você quer glorificar. Quando não tem o Espírito Santo, a gente esmurece, a gente fraqueja na fé, a gente vê problema onde não tem, a gente vê dificuldade onde não existe. Aí o Saul viu que: então tá bom, meu filho, tu vai para a guerra, tu vai para a peleja, tá aqui, ó, essa roupa é minha, hein? Ele vestiu lá, mas ele era garoto novo, a roupa deve ter ficado grande. Ele tentou andar e disse: não precisa disso aqui não, rei. Eu tenho aqui uma bolsinha, deixa comigo, fica tranquilo. Onde ele está? Para cá. Ele desceu, e ele foi, passou no ribeiro, ele agachou no ribeiro, pegou 5 pedrinhas lisas, aquelas pedrinhas que dá na beira da água, sabe? Lisinha, pegou, contou 5 pedrinhas e pôs dentro do seu borná. Alguns estudiosos dizem que ele poderia ter pego 6, poderia ter pego 7, poderia ter pego 4, mas ele preferiu 5, porque se você analisar, o nome de Jesus também é 5 letras. Se você analisar lá no profeta Isaías, o profeta Isaías vai profetizar dizendo que Jesus seria Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso. 5 nomes. Ele pegou 5 pedrinhas e ele foi, e quando ele deparou com o gigante viu ele, o gigante percebeu que Israel era um bando de pessoas covardes, porque não tinha um homem capaz de mandar uma criança para a guerra. Aí ele disse: eu vou acabar com você, eu vou te destruir, eu vou dar sua carne para as aves dos céus comerem. Aí diz a Bíblia que Davi olhou para a cara dele e disse: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você desafiou. Eu acho que vocês não entenderam. Desafiar o Deus de Israel, desafiar o Deus da igreja é complicadíssimo. Não desafia não. Aleluia. Todos que desafiaram Deus se deram mal. Vou citar aqui rapidinho alguns que desafiaram aqui. Alguns, é que fica complicado. Está no ar, não dá para mim falar nomes aqui. Mas teve um cidadão que ele fumava drogas nos shows que ele ia fazer, e ele tragava droga e jogava para o céu. E ele dizia assim, lá no show, todo mundo assistindo, ele dizia assim: essa é para Deus. Morreu. Bem quando surgiu a AIDS, na década de 90, morreu pele e osso.
trocou o sangue dele por sangue de cavalo para tentar se salvar, não teve jeito. Sabe por quê? Não pode brincar com Deus. Pode brincar comigo, pode brincar com você, mas não brinca com Deus não, que o negócio esquenta. Verdade. Nós tivemos aí no passado recente alguém que ganhou para ser presidente em uma eleição indireta, e depois que ele ganhou os votos, ele disse assim: com essa quantidade de voto, eu não preciso mais nem da ajuda de Deus para governar o Brasil. Não conseguiu governar, morreu também. Eu quero dizer para você aqui nesta manhã, que quando você mexe com Deus, ou quando você mexe com alguém que é de Deus, é complicado. E nós estamos aqui nesta manhã em uma campanha que traz por tema a guerra contra o mal também. Eu vou dizer uma coisa para você: tem vitória para a igreja, tem milagre para a igreja. Deus está protegendo a sua casa, a sua família. Aleluia. Quando o Davi veio, ele tinha aquilo que chama de funda, era uma correia. Ele pegou, pôs a pedrinha, rodou. A estratégia é essa: solta uma parte, porque ela é dobrada em dois, como um cinto. Se dobra em dois, solta só uma parte, no meio vai uma pedra. E ele era habilidoso nisso, ele ficava treinando, provavelmente, enquanto olhava as ovelhas, ele ficava treinando. Você acha assim, mas isso é tão complicado? Mas a Bíblia diz lá em Juízes, todas as vezes que eu falo de Davi, eu lembro dessa passagem. Lá em Juízes, tinha a tribo de Benjamim, tinha 400 homens que eram hábeis na funda. Eles acertavam um fio de cabelo com uma pedra. Imagina, quando Davi veio, o homem estava todo protegido, só tinha uma parte aqui na cara que ele precisava respirar. Essa parte do capacete sobrava aqui a testa e o rosto dele, que ele precisava respirar, mas era tudo coberto de aço. A couraça é couro, um couro sob couro, para proteger tanto de lanças, quanto também para atravessar um couro daquele, uma couraça daquela. Tem que ser uma pessoa muito forte, e com uma lança, ele tem que vir com muita força para atravessar, porque é de 3 a 4 camadas de couro, aquilo é quase impenetrável. Ele estava de uma situação, digamos assim, eu costumo dizer que parecendo um tanque de guerra. Mas a Bíblia nos mostra que quando Davi usou esta palavra dizendo: olha, você vem contra mim com escudo, com lança, com capacete, com couraça, eu estou indo contra você no nome do Senhor dos Exércitos, esse povo aqui de Israel, e vocês também, todos os filisteus, vai saber que em Israel tem Deus, e com Deus de Israel ninguém brinca. Ele pegou da sua pedrinha e rodou e puxou daquilo que a pedra foi, acertou bem na testa daquele grande homem. A Bíblia nos mostra que o homem caiu de frente, de bruço. Ele caiu tonto, ele não estava morto, ele estava simplesmente ferido. Davi correu lá, pegou da mesma espada do gigante, tirou fora e atravessou e cortou fora a cabeça, separou a cabeça do corpo, e todos os filisteus correram, e o exército de Israel foi atrás e feriu a milhares deles, e todos ficaram pasmo quando viram a bravura de Davi. A gente olhando e lendo a passagem, dá uma impressão que é algo cinematográfico, mas a gente percebe que a ousadia de Davi, as vitórias, as proezas que Davi fez, estavam todas na mão do nosso Deus. Por isso que ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ou seja, enquanto Deus for comigo, eu não temo a nada. Quem tem Deus com você aí? Quem tem Deus com você aí, dá glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse mesmo Davi, ele agora vai ser, ele vai ser perseguido por Saul. Porque quando eles voltam para Jerusalém, ao invés de ser bênção, começou uma luta. Porque as mulheres diziam: Saul matou os milhares, mas Davi os 10 milhares. Saul pensou assim: peraí, para Davi 10, para mim 1000. Vamos me livrar desse menino, porque só está faltando o trono. Ou seja, se já estão dizendo que ele matou 10 milhares e eu matei milhares, é sinal de que ele vai. E começou
Aí começou a perseguição. Davi foi perseguido por Saul. Ele correu para o deserto de Zif. Chegando lá, nesse deserto de Zif, em algum momento, o Saul entrou dentro de uma caverna para aliviar o ventre, ou seja, fazer as suas necessidades fisiológicas. E ele estava mais ao fundo com os seus homens. E lá do fundo da caverna, eles viram a Saul fazendo as suas necessidades fisiológicas. Um dos companheiros de Davi disse: Davi, você quer que eu vou lá e mato ele? Ele disse assim: Davi, quer que eu vou lá e mato ele? Eu atravesso ele ali com a lança. Acabou o problema. Davi, quando Saul saiu, ele disse assim: longe de mim tocar no ungido de Deus. Uma hora ele vai cair sozinho por conta própria. Na minha mão não, eu não faço isso. Porque ele foi ungido por Deus. Foi Deus quem separou ele. E eu não vou lançar a mão no ungido do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Estas coisas, estas atitudes nossas, chama a atenção de Deus para sobre a nossa vida, para abençoar você e você ser canal de bênçãos para outros. A Bíblia diz que Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. E o que acontece? E vai essa perseguição aqui, e ele vai sofrendo, e Davi vai passar aí um bom tempo da sua vida correndo de Saul, e vai chegar um momento em que o próprio Saul, ele vai cometer o suicídio. A história de Saul é muito triste, porque ele vai começar em um rancho de profetas e vai terminar numa sessão espírita. Meus amados irmãos, por isso que quando Davi diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei? No versículo 2, no verso 2 ele diz: quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, esses daí tropeçarão e cairão. Ele não está dizendo porque ele está confiando aqui. Os salmos é um louvor a Deus. Eu quero que aqui nesta manhã você tome posse desta palavra, exalte o nome do Senhor, porque Deus é a proteção da sua vida, Deus é o teu guarda fiel. Aleluia. Não dá tempo da gente continuar aqui. Mas olha, no versos 3 diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu continuarei confiando em Deus. Minha amada irmã, meu querido irmão, meu amado ouvinte, pode ser que Satanás se levantou, possa ser que a guerra chegou até a tua porta da tua casa, possa ser que a dificuldade está aí pertinho de você, mas Deus manda dizer: confia nele, Deus vai te guardar. Aleluia, aleluia. No Salmo de número 18, é de Davi também. Eu vou ler pelo menos 2 versos. Ele diz assim, o verso de número 27, ele vai falando de Deus, da glória, do poder, da capacidade de Deus. Verso 27 do Salmo 18, ele diz assim: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Trevas, para quem serve a Deus, não combina. Na realidade, o sentido aqui é o seguinte: quando eu estiver atravessando em momentos muito difíceis na minha vida, daquele tipo de luta, de dificuldade, que parece que entenebreceu tudo, fica parecendo um saco de silício, ele está dizendo o seguinte: que o Senhor acenderá a minha candeia, ou seja, o Senhor, o meu Deus, alumiará as minhas trevas. A presença de Deus sobre a minha vida fará eu sobressair no meio da guerra, da dificuldade. Olha, para fechar aqui, versículo de número 29, ele vai dizer: porque contigo, ou seja, ele está dizendo o seguinte: meu Deus, com o Senhor eu entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Deus faz nós entrarmos na guerra e faz nós sairmos vivos da guerra. É Deus, é Deus, é Deus, e você precisa reconhecê-lo.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor confiaria. Digam glória a Deus. Deus vai confundir inimigos. Deus vai confundir o diabo que está se levantando contra a sua vida. Deus vai confundir Satanás que está se levantando contra a sua casa, contra a sua família. Satanás está doido para passar a mão em alguém lá da sua casa, está doido para tirar a vida de alguém lá da sua casa. Mas nesta manhã esta palavra tem um endereço. O endereço é o seu coração. Deus manda dizer que não vai deixar, pelo contrário, ele será envergonhado. Haverá cânticos de alegria, haverá enobrecimento do nome do Senhor, haverá louvores ao nome do Senhor na sua casa. Fica de pé. Fica de pé. Eramaia, as duas mãos erguidas para o céu. Fala comigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Digam glória a Deus. Digam aleluia.